Então vamos ler esse aqui, vamos lá. Olá, assombrados. Bem, antes de começar, preciso ressaltar aqui umas coisas sobre mim para entenderem melhor as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. É uma moça, tá? Questiono tudo à minha volta e na minha vida. E com isso acabo por observar a linguagem corporal das pessoas e a mentalidade deles. Apesar de que eu sempre tive um dom de saber logo de cara se uma pessoa é de confiança ou não. E muitas vezes consigo ver até o porquê daquela pessoa não ser de confiança. E isso apenas olhando nos olhos dela. Eu posso nem conhecer a pessoa, nem nunca ter trocado um oi sequer, mas basta 5 ou 10 segundos para olhar nos seus olhos e eu sei qual o seu lado mais sombrio ou, se for positivo, vejo também. E não são coisas da minha cabeça. Já muitas vezes eu alertava as pessoas sobre determinadas pessoas, quem eles eram, e depois de um tempo elas confirmavam aquilo como verdade. Uma vez a minha irmã quis ver até que ponto eu tinha essa sensibilidade. Então ela mandou eu ver vários amigos dela dos contatos do WhatsApp. Infelizmente não encontrei nenhum gato. Apenas pelas fotos. E definir cada um o que eu vejo neles. E Ana, eu não conheço nenhum deles, pois ela estava em uns grupos do WhatsApp, e então eu não fazia ideia quem eles eram. E tudo que eu dizia ela confirmava como verdade. Não é paranoia minha. Isso já está muito claro para mim e para quem já me conhece. Acho que isso se deve também ao fato de ser aquariana. Ascendente em Virgem. Eu não sei qual é o meu ascendente. Eu nunca lembro. Não sei. Enfim, mas aquariana. O que me torna tão sensível aos detalhes e questionadora a tudo à minha volta. Às vezes acho que eu poderia dar em uma... Às vezes eu acho que eu poderia... Penélope cantando. Às vezes acho que eu poderia dar em uma boa ser uma boa investigadora, mas aí eu lembro que já fazendo voluntariamente esses exercícios de observação e a minha cabeça não para, imagina se fosse o meu trabalho. Eu comia, tomava banho, fazia tudo, dormia ao mesmo tempo pensando nas coisas que observo. E a Dá é uma louca. Além de que sou muito sensível às energias. Se entrar em um lugar que não tem boas energias, eu sinto na hora. E eu sinto na hora a coisa e digo, não, é hora de eu ficar louca, não. Então eu saio e vou embora. Ficar muito tempo em presença de pessoas me deixa muito cansada, esgotada, exatamente porque eu absorvo facilmente as energias. Claro que eu deveria usar proteção, mas quando posso, eu faço banhos de limpezas e uso cristais, pedrinhas também. Me ajudam imenso. Sim, eu sou a mesma pessoa do relato dos cristais e a filha da minha amiga que não saía do meu colo enchendo-me de beijinhos. Dos cristais lá. Legal. Agora vamos ao relato. Até que enfim, poxa, ela que escreveu aqui, até que enfim, poxa. A minha mãe e a irmã dela, que vou chamá-la perdoavelmente de Edith, elas estão em uma a minha mãe e a irmã dela, que vou chamá-la perdoavelmente de Edith, elas estão em uma coisa que muitas pessoas chamariam de seita. Menos elas, claro. Mas há uns anos atrás, a filha da Edith, que é a minha prima, que chamarei de Flor, e a minha irmã, elas, as 4, estavam juntas nessa seita. E pior, quem criou essa seita foi a minha mãe, quando conheceu uma certa igreja. Para quem não conhece, que acho pouco provável, lá se fazem sacrifícios às pessoas. Lá se fazem sacrifícios. As pessoas têm que dar tudo delas para que Deus dê tudo para eles. É tipo toma lá da cá. Praticamente o próprio Deus está se vendendo segundo o que eles fazem lá. Isso ao meu ver, claro. Depois elas saíram da igreja e a minha mãe começou dizendo que Deus tem uma bênção muito grande para ela e para a família dela. E por conta disso, ela tinha que estar sempre em sacrifício para com Deus, para ter a tal bênção. Dizia que Deus fala sempre com ela, sempre orientando o que fazer e o que não fazer.
E para mim, tudo aquilo não passava do ego inflamado da minha mãe. Pois eu acredito com toda a minha certeza, e como a conheço, que tudo que ela faz por Deus é só por causa do dinheiro. Porque Deus falou que ele tem uma bênção grande para ela. E ela costuma ouvir aqueles testemunhos que receberam grandes bênçãos nas suas vidas porque nunca desistiram de Deus e que a fé sempre foi mais alta e tal. E só para deixar bem claro, a fé da minha mãe é do tipo, quanto mais difícil a situação, mais é obra de Deus testando a fé delas. E como eu conheço e conheço bem, inventava vozes de Deus na cabeça dela quando para mim são apenas as vontades e crenças dela. Incentivava dizendo que Deus mandava elas não trabalharem, porque a bênção estava chegando e chegando e chegando, e de tanto chegando que já se passava mais de 8 ou 9 anos desde que ela está nessa fé. E vocês vão se perguntar, tá de brincadeira, ué, e vive de quê? Horas, 8 a 9 anos sem trabalhar, esperando a bênção chegar, é isso? Horas, o marido dela a sustenta, porque ela tem o dom de manipular as pessoas. E para arranjarem comida, eles até hoje vão se alimentando com coisas que tem atrás de supermercados. E essa bênção nunca mais chega. Só para vocês terem uma ideia, ela chegou a dizer que elas não precisam mais se cuidar, pois em um dia que acordarem, irão acordar todas bonitas, com depilação definida, pois elas não se depilavam. Primeiro porque era pecado, e depois porque Deus iria tirar esses pelos delas para sempre com o poder dele. E também um dia iam acordar depiladas, com dentes saudáveis, ou seja, não precisa se cuidar. Chegou a dizer até que Deus falou que um certo dia ele iria buscá-las e levá-las para o inferno, mostrar-lhes o inferno e depois o céu, porque foram as escolhidas, etc e tal. Então se prepararam na noite e quando chegou o tal dia do arrebatamento especial, se despedindo de quem tinham que se despedir e dizendo que estavam prontas para serem levadas. Olha, gente, olha a cabeça como que funciona das pessoas. E quando chegou o dia... Aí que acontece os Jonestown da vida. E quando chegou o dia seguinte, pois supostamente Deus tinha que buscá-las enquanto estivessem dormindo, que nem umas belas adormecidas, não aconteceu nada. Isso tudo é imaginação a mais de tantos vídeos que assistiam no YouTube sobre testemunhos que para mim na maioria é pura balela comercial. Chegou ao ponto até de dizer que Deus mandou cortarem o cabelo todo até ficarem carecas para ficarem puras e para santificação delas, e também um tipo de obra, sacrifício que tinham que fazer, que Deus as iria compensar, sem contar as inúmeras vezes que mandaram tudo o que tinham fora. Inúmeras vezes que mandaram tudo o que tinham fora. Tudo, Ana. Até os documentos cortaram. E o pouco dinheiro que tinham, cortaram também, pois diziam que Deus vai lhes renovar por completo. Mas para isso elas teriam que se desfazer de tudo. E como se deixasse o passado para trás, porque vai haver um novo começo. E por isso se desfizeram até de documento. Por isso que a gente tem que pedir para Deus discernimento, né? Para você saber, né, uma coisa, né? Basta ali pensar um pouco e ver que não é muito coerente, né? Enfim. Bom, ia haver um novo começo. Daí todas essas coisas. Pois nessa altura, a Edith trabalhava cuidando de uma senhora. Sim, ela já podia trabalhar segundo a vontade de Deus, pois ele já permitiu. Mas só a Edith, ninguém mais. Olha só como a minha mãe sabe manipular e fazer escrava das pessoas. Porque não foi ela escolhida para trabalhar. Por que não foi ela escolhida para trabalhar? Foi a irmã dela. Ela não.
Porque ela é esperta e sabe dar volta nas coisas e manipulá-las. Bom, até as minhas coisas, tal como computador, quebraram no meio e uns documentos meus que tinha lá cortaram, pois naquela altura eu fui passar uns dias com eles. Nossa, eu fiquei pé da vida quando soube disso, pois não é a primeira vez que fazem essas coisas. Eu passei tanto, mas tanto, que peguei pelos braços dela e empurrei com força. Eu nunca toquei nela na minha vida, mas aquilo foi longe demais. Se quer se prejudicar na vida, o problema é dela. Agora não venha mexer nas coisas dos outros, que não tem nada a ver com isso. Pois ela achava que mandando as minhas coisas fora, eu estaria me sacrificando também. E com isso iria receber bênção também. Gente, a bênção que eu nunca quis. Eu prefiro dinheiro limpo e honesto do que sujo, que nem essa bênção que para mim não é bênção. Não é bênção nenhuma. E mesmo se houvesse, estaria a vir muito desonesta e suja, a meu ver. Bem, Ana, não vou contar tudo, até porque se for para contar, ia levar páginas e mais páginas de tudo que elas já fizeram em nome de Deus. Talvez até dá para fazer um filme. E quero deixar bem claro uma coisa, eu não julgo as religiões, eu respeito. Eu posso não concordar, mas respeito a crença de cada um. Bom, agora vamos ao que interessa. A minha prima Flor e eu éramos tão amigas. Nós somos muito diferentes uma da outra, mas nunca discutimos sobre nada, nunca. E nos dávamos super bem. Éramos como se fôssemos irmãs, sei lá. Relembrando que a Flor saiu dessa seita porque eu comecei a fazê-la ver a verdade, que ela, na altura, achava que era apenas fé em Deus e que realmente Deus falava com elas. E de tanto tentar mostrar-lhe a verdade, ela começou a questionar várias coisas que aconteceram com elas e começou a achar que realmente aquilo estava meio doido. Até que enfim ela desistiu da seita e saiu dela. E claramente a Edith me culpou, dizendo que eu sou má influência, que o diabo está me usando para fazer a cabeça dela e aquele papo todo que um religioso usa para defender o que ele acredita. E um dia, a Flor estava discutindo com a Edith, que na altura eu morava com a Flor, pois eu tinha me mudado de onde eu morava antes. E ela me deu a cama. E ela deu-me cama até arranjar uma casa para mim. E no meio dessa discussão, que já nem me lembro mais qual foi o assunto, a Edith se virou para mim com ódio dos infernos nos olhos, os olhos brilhando de ódio e aguçados de maldade, e disse algo do gênero, tipo, a culpa é tua. Se não fosse tu, ela ainda estaria lá conosco. Mas você a tirou do caminho de Deus. E eu tenho tanta raiva de você, e eu vou rezar. Vou fazer tudo o que é possível para separar vocês duas e para que nunca mais sejam amigas. Que tu nem amiga é. Tirou ela dos caminhos de Deus. Eu não te quero mais amiga da Flor. Relembrando, eu tenho 28 anos. E a Flor já é casada e tem 2 filhos. A Edith ainda se achando no direito de mandar ou controlar alguém? E não é que fez mesmo? Sim, Ana, depois de umas semanas, eu e a Flor, que nunca discutimos na vida, a gente discutiu por uma coisa tão boba, ao ponto de pegarmos ódio uma da outra e raiva profunda. Discutimos tão feio que nem sei de onde veio aquele ódio todo. Que nem pelo meu ex, que me botou chifres de todas as cores, eu peguei tanta raiva como dela. Eu sempre gostei dela, aquela doida que eu amava de coração. A gente se dava tão bem, sempre nos respeitávamos. E bom, do nada a gente se odiava, mas que sei lá, a briga foi tão feia que na hora peguei minhas coisas e fui ocupar outra cama. Não era do meu ex, que o universo me livre disso. Foi a da casa da minha irmã, que está a morar com o namorado dela. Já se passou quase 4 meses desde então e a Flor e eu já estamos melhor.
pois tentei usar os cristais e as pedrinhas, meditação e banhos de limpeza, e tudo já está bem mais calmo. Já nos falamos, vamos à praia fazer seduction para os gatos? Porém, já não é mais como antes. A briga foi tão feia que acho que marcou profundamente cada uma de nós, e não sei se algum dia voltaremos a nos amar, que nem duas lésbicas, mas sem troca. Ai, meu Deus. Ana, te amo, adoro o teu jeito de ser, de contar os relatos. Vejo, às vezes, uns homens te elogiando embaixo dos comentários e fico pensando, que safados! E não é que eles têm razão mesmo? Mateus sabe o que é bom. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Adoro, tia Aninha, no meu coração. Aninha, mandei outros 2 relatos meus que queria muito que contasse. Tá. Tá. Muito obrigada pelo relato. Então, lembra que eu falo que em toda religião existe? Então, aqui está o exemplo de mais uma. Existe, né? Mas aí também é o que eu falo, é a pessoa dentro do local. Cada um tem uma cabeça, gente. Olha para onde vai a cabeça da pessoa. Escuta na igreja uma coisa que também não sei, né? Às vezes não concordo muito com alguma coisa que é, né? Que é dita ou feita lá. Não vou falar o nome da igreja aqui, ela falou o nome, mas eu não vou falar. Mas é a pessoa... lembra um caso? Tava no YouTube o caso. O policial tava filmando. Eles estavam no posto de gasolina. Era uma família inteira no carro. A gente dá risada para não chorar, né? E eles queriam pagar a gasolina com papel. Assim, ó, que nem esse aqui, um monte de folhinha de papel. Tava escrito 1, 2, não sei, assim. E aí o frentista falou, cara, isso aqui, né, não pode dar pra pagar. Ele falou, não, como vocês não aceitam dinheiro? E eles falaram, a gente aceita dinheiro, mas isso aqui não é dinheiro. E eles falavam, é dinheiro sim. E eu falava, não, gente, eu preciso receber pela gasolina que eu acabei de encher teu carro. E eles falavam, não, mas tô pagando. A família inteira no carro. A família, o marido, a mulher, não sei, uma senhorinha atrás ainda. E aí, tanto que foi a discussão que o frentista chamou a polícia. Aí a polícia chegou lá, porque era uma família simples, eles não estavam querendo roubar, assaltar ou enganar alguém. A polícia chegou e falou, meu senhor, me fala o que é isso daqui. Eu falei, é dinheiro? Era uma folha de papel, gente. E aí a polícia falou, isso aqui é dinheiro, e vocês querem pagar? Quero, é dinheiro. E aí chegou na senhorinha atrás e falou, senhora, tem dinheiro aí também? Ela abriu a bolsinha e tinha um monte de folhinha de caderno, papelzinho. Falou, aqui ó, tá cheio de dinheiro. E a polícia, tipo, vou fazer o que? Eu vou prender? O que eu vou fazer com você? E eles falavam, ó, tem que pagar, não sei o que, então a gente vai ter que retirar a gasolina do carro de vocês. Eles insistindo. Aí o que aconteceu? Na igreja, o pastor tinha orado e eu não sei se ele tinha ungido aquelas folhas de papel e disse que aquilo se tornaria dinheiro. Uma coisa assim. Mas chegou um ponto que eu acredito que essas pessoas foram hipnotizadas. Elas foram, sabe, hipnose? Quando você faz assim, come essa cebola que isso é uma maçã. Quando você morder essa cebola, você vai acreditar que é uma maçã. E a pessoa come a cebola inteira. Foi feito isso. E aí eles achavam realmente que aquele papel era dinheiro. Não tô criticando as igrejas. É por isso que eu falo, tudo tem a sua exceção. Todas as religiões têm ali sempre uma laranjinha podre no meio, tá? Então acontece de um caso ou outro, né, ter isso e acaba meio que sujando a religião, assim como na Umbanda tem aqueles casos maus que acaba sujando o nome da Umbanda, né, que as pessoas fazem coisa ruim lá no meio, assim como algumas igrejas evangélicas aí que acaba fazendo coisa que acaba sujando o nome também. Algumas pessoas, são pessoas lá dentro. Teve também o caso daquela pastora que falava que o demônio estava na criança, vocês viram? E ela deixava a criança acorrentada num quarto, tinha só um colchão no chão, sem comida, a criança estava mijada lá e ela falava que estava lá porque era o demônio que estava lá.
A pessoa é louca. A pessoa é louca. Então não importa onde ela vai. Ela podia ir na igreja evangélica, na católica, na Umbanda. Ela é louca. Ela ia dar merda em qualquer canto que ela fosse. Aí uma pessoa dessa arranja ali uma religião e enlouquece na religião dela. É o que acontece lá lembra? Aquelas seitas onde ele dá veneno pra todo mundo, fala, vamos morrer e acordar no paraíso. E a pessoa entra nessa. Tem outras pessoas que acabam entrando. Por simplicidade, por ignorância, né? Por não conhecer, não saber, por estar vulnerável. Isso é muito feio da parte dos outros, né? Quando é consciente que faz isso. Mas porque tem outro que é louco que puxa, né? Se aproveita disso. E outros que estão bem conscientes do que estão fazendo ali. Que sabe manipular. Como ela mesma disse ali. Então consegue. Então cuidado. Por isso que a gente tem que pedir para Deus discernimento para ver o que é bom e o que é ruim. Eu tenho visto que assim, não tem ali um negócio que fala, não, ali aquela religião é ruim e essa é boa. Não tem isso. Tem você. Você ali e aí você vê onde você se sente bem, onde as coisas, né? E seja bom você, e tenha discernimento para perceber que uma coisa que está acontecendo ali dentro não é legal. Seja onde for que você estiver, não é legal, está acontecendo uma coisa e não está sendo legal, tá? E aí você se afasta. Esteja onde estiver, né? Peça esse discernimento do que é bom e do que é ruim. Muito importante. Inclusive das pessoas. Peça para você falar, essa pessoa vai ser boa na minha vida ou não? Né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.